Boa noite. Eu quero, sem mais delongas, pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, no capítulo 3, dos versos 1 ao 20. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, versos 3, do 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconides, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de seus pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo o monte. E o outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e o caminho escabroso se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para se batizar por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, cortar-se e lançar-se-á no fogo. E muitos o interrogavam, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: Quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem nenhuma, e que tem alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para serem batizados, dizendo: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele disse: A ninguém tratais mal, nem defraudais, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, sua mulher e a mulher do seu irmão Filipe, e por toda a maldade de Herodes tinha feito. Acrescentou todas as outras ainda a esta, de encerrar João no cárcere. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos
e abra aí o seu coração. Pai, esta é a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é atual, ela transcende todo o tempo, porque ela é atemporal. Eu creio nisso e meus irmãos também. Então, Deus, que essa palavra viva encontre vida nos nossos corações, que ela seja aqui, que eu seja apenas um canal, em nome de Jesus, para propagar ela de forma mais genuína possível. Em nome de Jesus que eu lhe oro e agradeço. Amém e amém. João Batista, ele é chamado de precursor do Cristo. João Batista é uma espécie de portal. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. Antes de João Batista, haviam pelo menos 400 anos sem a pregação da mensagem. Havia templo, havia sacrifício, havia festas, havia sacerdotes, mas não havia a pregação da palavra. Então João, ele é conhecido como esse portal, esse precursor da palavra de Jesus. E Lucas é o que melhor explana, é o que melhor apresenta João Batista, né, como lemos aqui. E no versículo 1, nós precisamos entender um pouco o contexto histórico para poder entender o que Lucas está dizendo, o que está acontecendo aqui. Olha, no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconides, e Lisânias tetrarca de Abilene. Israel foi dominada pela Babilônia no ano 586, como você sabe. E a Babilônia caiu nas mãos do Império Médio-Perso, né? E foi esse Império Médio-Perso que permitiu que os judeus voltassem e reconstruíssem o templo, né? Então Israel viveu nesse período nas mãos do Império Médio-Perso, um domínio, porém a possibilidade do retorno para a reconstrução do seu templo em Jerusalém. No ano 359, o Império Médio-Persa, ele cai na mão do Império Grego, né? Onde fica sob seu controle até 323. Quando Alexandre o Grande começa os seus domínios, né? Ele chega até Jerusalém e domina Jerusalém. Então ela cai nas mãos do Império Grego. Mas Alexandre o Grande morre cedo, ele morre bem novo. E ele, como não tinha sucessores, toda a sua conquista é dividida em 4 dos seus generais. Eles assim dividem esses domínios que até então era o mundo conhecido em 4. E Jerusalém, ela fica ora nas mãos dos Ptolomeus, né, que eram os egípcios, ora na mão dos Seleucios, né, que eram os sírios. Mas no século II, houve uma grande guerra, uma guerra muito importante em Israel. E ela foi causada pelo rei Antíoco Etíope, que era Seleucio, ele era sírio. E o que ele fez? Ele profanou o templo. Então a família Macabeia, através do seu filho, né, o Judas Macabeu, ele promove uma guerra contra esse domínio, uma guerra que dura um bom tempo, tem várias consequências, porém eles ganham essa guerra. Israel passa a ter um domínio próprio durante um período muito grande, graças a essa família, né? Família de Matias Macabeia, que era o sumo sacerdote à época. Mas no ano de 63, Pompeu domina esse território israelita, né? Esse domínio vem através do Império Romano. Então Pompeu nomeia Antipas como rei de Israel. Esse Antipas é o pai de Herodes o Grande. Herodes o Grande, esse que conhecemos bem. Herodes o Grande era rei na época que Jesus nasceu na Judéia. Então, Herodes governa Israel na época do nascimento de Jesus, e ele é conhecido como um excelente administrador.
Ele era conhecido por várias coisas, mas principalmente porque ele era um excelente administrador. Foi Herodes o Grande que construiu, na verdade ele reconstruiu o templo, e ele adornou e transformou o templo de Jerusalém em uma sumidade, em uma coisa bela e linda que nada no mundo havia se conhecido ainda. Ele era um grande construtor. Além do templo de Jerusalém, foi ele que construiu a fortaleza de Antônia, fortaleza essa que o próprio Jesus foi julgado nela. Ele também abriu o porto de Cesareia, porto esse que abriu a possibilidade de Israel fazer negócio com todo mundo, e também proporcionou as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foi esse Herodes também que construiu a fortaleza de Massada, fortaleza essa onde se abrigavam 3.000 judeus, e essa fortaleza foi invadida pelos romanos. Uma história muito triste. Deus nos deu a graça de estar lá presente. Uma fortaleza no alto, no deserto, sem nenhuma infraestrutura, a princípio. Porém, esse Herodes construiu aquedutos que as águas da chuva, que eram apenas 2 ou 3 meses por ano, era suficiente para se armazenar, e ele tinha ali, inclusive, casas de banho, tamanho a sabedoria construtora desse homem. Mas Massada foi invadida pelos romanos, e os 3.000 judeus que lá moravam, que lá se refugiavam, apesar de lutar bastante durante vários dias, eles chegam à conclusão: eles vão nos dominar, e nós não vamos nos entregar. Vamos fazer o seguinte: dizem que eles se suicidaram, mas a verdade não é essa. Há uma corrente histórica que trata dessa forma, e é a que eu acredito também, que os líderes da família combinaram: olha, eu vou matar a sua família e você mata a minha, de forma que nós não vamos ficar na mão dos romanos, não vamos entregar nossas filhas, nossos filhos e nossas esposas para os romanos. Por que há esse relato? Por que alguém sabe disso? Diz também os historiadores que o último a cumprir a sua missão, ele não conseguiu cumpri-la com êxito. Na hora dele assassinar a família da qual ele deveria, ele não quis, e ele acabou se matando e deixando uma testemunha viva. Obrigado, pastor. Deixando uma testemunha viva, e essa foi a testemunha da qual contou toda essa história. Mas não é só por isso que Herodes Grande é conhecido. Ele é conhecido também, obviamente, pelo aquilo que você e eu conhecemos, sobre a morte dos meninos, quando ele descobre que um menino nascerá e que ele será o rei dos judeus. Mas ele era um homem aficionado pelo poder. Ele era um homem determinado a ficar com o seu poder, custe o que custar. Então, nessa loucura de Herodes, ele comete algumas atrocidades, como, por exemplo, ele casou-se 10 vezes, cerca de 10 vezes. Então, ele tinha muitos filhos, Herodes. E a sua esposa preferida se chamava Mariana. Das esposas que ele tinha uma preferida, que se chamava Mariana. Mariana era uma mulher de uma família nobre de Israel. Então, ele, com medo, já casado com Mariana, ele com medo de perder o seu domínio, perder o seu trono, ele toma uma iniciativa e manda matar todos os membros importantes da família da sua esposa. Então, ele cria uma crise familiar, onde a sua sogra dá uma ideia para ele e fala assim: vamos fazer o seguinte, você pega e nomeia Aristóteles, que é o seu genro, como sumo sacerdote. Ele tinha apenas 17 anos. Então ele aceita essa proposta e nomeia esse jovem como sumo sacerdote. Esse jovem é muito influente, ele é muito inteligente, ele é muito carismático, então ele se dá bem. Ele rapidamente assume, né, uma posição de destaque ali em Jerusalém, mesmo porque, nessas alturas, o sacerdócio já tinha sido vilipendiado há muito tempo, e já tinha sido vendido há muito tempo, porque eles estavam incomunados com o Império Romano para poder dominar Jerusalém. Então, mediante a isso, um a mais ou um a menos, ele nomeia esse jovem como um sacerdote. Só que esses jovens se destacam tanto,
que ele teme ao destaque dele e manda matá-lo também. Então a sua sogra, vendo toda essa circunstância, preocupada, ela fica com medo do seu genro, Herodes, e foge para o Egito. Mas ele manda os seus soldados até lá, o Egito, e manda matá-la também. César Augusto manda chamar Herodes a Roma, para passar uma compostura nele, para chamar a atenção dele. E ele vai a Roma, mas antes de ir a Roma, ele teme a sua esposa amada, ele fala, quer saber, eu estou com medo dela fazer alguma coisa contra mim. Então ele vai e mata a sua esposa também. Então ele vai a Roma, e César Augusto, então, o chama a Roma e diz que é melhor ser filho de um porco ou de uma porca do que filho de Herodes. Tamanha as atrocidades que ele vinha cometendo. Então parece que numa crise de consciência, ele volta e escolhe 2 de seus filhos e manda para estudar em Roma, para se preparar em Roma. A sua irmã Salomé, que era mais ou menos do mesmo estofo moral de Herodes, acende uma luz na cabeça dele e fala assim, olha, seus filhos estão lá se preparando, daqui a pouco eles vão estar de volta, mais preparados que você, pronto para assumir o seu reino. E ele não pensa 2 vezes, ele estrangula os 2 filhos e mata os 2 filhos. Esse é Herodes. Então Herodes fica sabendo que irá nascer um menino em Belém da Judeia, que seria rei dos judeus. Então ele também não pensa 2 vezes e manda matar todos os meninos, conforme já falamos aqui, na idade que aproximava-se com aquilo que tinha sido profetizado sobre a vida e a vinda de Jesus. E Herodes fica velho, e Herodes fica doente, e Herodes está perto da sua morte. Então ele está lá em uma das suas clínicas de águas terapêuticas, né? Assim como Colossos, assim como Herápolis, né? Vocês lembram, como eu também, quando em Apocalipse 3, quando vai dizer que não és morno, que não és quente nem é frio, és morno, por isso eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca, é sobre isso. Ele está falando, quem dera que fosses quente, as águas fossem quentes como Herápolis, ou que fosse frio, mas como esses aquedutos, que ele conhecia bem da geografia, como esses aquedutos vêm de uma águas frias, gélidas, né, que são terapêuticas também, e de águas quentes, que também são terapêuticas, e elas chegam mornas, insípicas, impróprias para o consumo, a minha vontade é de vomitar. Ele fala, quem dera que fosse quente, ou que fosse frio, mas como é morno, a minha vontade é de vomitar. Então em uma dessas suas clínicas termais, que era dele, obviamente, porque ele dominava tudo, e ele está perto da sua morte. Ele faz um pacto com a sua irmã, essa irmã que tem o mesmo estofo moral dele. Ele fala, na minha morte, eu quero que você pegue todas as famílias importantes de Israel e mate o principal delas, porque no meu velório eu quero choro e tristeza. E assim ela fez. Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário político, é que João Batista nasce. É aqui que João Batista nasce. Mas tem uma coisa ainda mais intrigante. Vamos lá em Mateus 2, 22. Deixa eu marcar aqui, porque eu preciso voltar. Mateus 2, 22. Vamos lá, Mateus 2, versos 22, que diz assim, e ouvindo que Arquelau, de novo, ouvindo que Arquelau reinava em Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para a região da Galileia. Jesus está aqui com seu pai, Jesus ainda criança, e seu pai recebe essa notícia de que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de Herodes. Porque Herodes, quando morre, aí ele vai dividir o seu reinado em tetrarquias. Então ele vai dar Arquelau na Judéia, a Judéia é Arquelau, Antipas, né, tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca da Itureia,
e da província de Taconedes, e Lisânia, tetrarca de Abilene. Mas, quando nós vamos ler o texto do versículo 1 de Lucas 3, o que está dizendo aqui? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos tetrarca da Judéia. O que esse homem está fazendo aqui? Pôncio Pilatos é um judeu, Pôncio Pilatos é um romano. O que ele está fazendo numa região onde deveria ser reinada pela família herodiana, porque assim foi dividido? Então, como é que a gente vai entender o que está acontecendo aqui? Fato é que Arquelau, quando assume o governo da Judéia, ele é tão mal, é por isso que o pai de Jesus, né, José, está com medo de voltar, porque a notícia já se espalhou. Ele é tão mal, que os judeus do local, ele pede ao Império Romano que destitua. Tamanho a magnidade, a maldade desse homem. E Roma, como queria dominar, como queria tomar tudo que podia, ele não pensa duas vezes. Então, ele insere dentro desse contexto Pôncio Pilatos como governador da Judéia. Quando João Batista inicia o seu ministério, outro governador está em Roma, não mais Tibério César, mas César Augusto, e não mais Arquelau governava a Judéia, Pôncio Pilatos, como falando, porque devido à maldade que havia no coração de Arquelau. Então o cenário político, ele era o pior possível. O cenário político era caótico, quando João nasce e vai iniciar o seu ministério. Mas vamos ver o cenário religioso. Versos 2. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. Como é que é isso? Nós sabemos que o sacerdote, ele era apenas um, mas aqui estão inseridas duas pessoas. Anás é o sogro, Caifás é o genro. Anás já havia sido deposto por um imperador romano, mas ele era muito popular entre os judeus. Então, o que acontece? Ele é reconduzido ao posto e ele faz uma dobradinha ali com o seu genro, atuando da mesma forma como sumo sacerdote. Vale lembrar que há 30 anos atrás, realmente só havia um sumo sacerdote. Porém, aqui nessa época, já havia mais de 36 sumos sacerdotes. Por quê? Ele foi vendido a peso de ouro, como um instrumento de domínio do povo de Israel. Então, o povo que ia lá apresentar o seu sacrifício, não podia mais levar o seu animal, a sua rolinha, o seu pombo, a sua cabra, a sua vaca, não poderia mais. Ele tinha que comprar esses animais lá no pátio, 2 sumos sacerdotes. Então, virou uma mina de dinheiro. E eles transformaram o templo em covis realmente de salteadores. Você lembra da passagem de Jesus, que ele entra no templo e com um chicote, ele dá uma surra em todas essas pessoas? É dentro desse contexto, é isso que está acontecendo. Então, o cenário político, quando João Batista assume, quando ele nasce, assume o seu ministério, é caótico. Mas não, o religioso também não é diferente. Então é dentro desse contexto que ele começa o seu ministério. A promessa de nascimento de João Batista e o início do seu ministério se dá dentro dessas questões. Mas como João Batista nasceu? Como é que foi a sua introdução? Quem o chamou? João Batista, ele é filho de Zacarias, um homem já de idade, um profeta respeitado, e a sua mãe também é uma mulher de muita idade, e a sua mãe era estéril. Então, Zacarias, nas suas atribuições lá religiosas, vem a ele o anjo Gabriel e fala: sua oração foi ouvida, você terá um filho, sua mulher dará à luz. E o que ele faz? Ele duvida, e o anjo vai falar para ele: olha, aí palavras minhas, então você vai ganhar 2 coisas, não só um filho, você vai ganhar um filho e uma mudez, você não vai falar até que ele nasce. Provavelmente também uma surdez. Alguns historiadores cravam que ele ficou mudo e surdo. Então a sua esposa engravida, já de idade, e ao engravidar, logo depois de um período, Maria vai visitá-la grávida de Jesus.
Diz a Bíblia que elas eram parentes. Na tradução grega vai dizer que elas eram parentes de sangue. E alguns historiadores muito renomados vão dizer que elas eram primas. Aí nós estamos falando de uma senhora de idade e estamos falando de uma menina de provavelmente seus 16 anos, que era a idade que Maria tinha quando engravidou de Jesus. Então, quando Maria chega na casa da mãe de João Batista, ele salta em sua barriga. E ela olha para aquela menina e fala: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque o fruto do vosso ventre é Jesus. O meu filho pulou aqui, o menino pulou na minha barriga. E diz a palavra de Deus que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. E ali elas ficam juntas e passam um período ali de 1 ou 2 meses, até que ela vai embora. Esse é o contexto do nascimento de João Batista. Então, rapidamente ele assume o seu ministério. Dizem os historiadores que ele pertenceu a um grupo separatista que ficava no deserto, e ali ele aprende, até pela sua conduta, pelo seu modo de vestimento, pelas suas atribuições, como ele agia, era muito próximo desse grupo, das ideologias desse grupo judaico. Então, dizem que ali ele se estudou, ali ele se preparou, até o início do seu ministério. Mas vamos lá, vamos para o verso 3, que diz assim, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A dinâmica do seu ministério é sair e percorrer toda a circunvizinhança, ao exemplo dos profetas, ao exemplo dos apóstolos e ao exemplo do próprio Jesus. Esse exemplo, ele tem sido deixado de lado por mim, ele tem sido deixado de lado por nós, porque hoje a dinâmica tem sido diferente. A dinâmica tem sido de bancos confortáveis, templo climatizado. Não é nada de errado nisso, mas não só isso. Hoje não se vai mais, hoje se chama para dentro. Não vou, venha você. E quando o ensino nos mostra diferente. Obviamente hoje nós temos, por exemplo, o advento da internet, que não tem fronteiras, ela vai, mas vai tudo, inclusive aquilo que não presta. Mas esse ato de ir da internet não substitui a nossa dinâmica do nosso chamado de ir. Então pessoas estão sedentas, precisando de nós. Quando Jesus vai dizer assim, fazei discípulo, discípulo é discipulado é andar lado a lado. Quantas pessoas eu tenho discipulado? Quantas pessoas você tem discipulado? Imagina esse grupo aqui, que é teoricamente pequeno, que não é pequeno, mas teoricamente em vista do tamanho da nossa igreja. Imagine cada um de vocês discipulando 10 pessoas, cada um de nós discipulando 15 pessoas. Imagina como seria. Em 6 meses não caberia mais ninguém aqui, teríamos que fazer uma expansão. É para refletir, é para pensar. E o que pregava João Batista? João Batista pregava, basicamente, era um coro, era um estribilho: arrependimento, arrependimento, arrependimento. E o que pregamos hoje? Levanta a mão e está tudo certo. Não estou falando de nós aqui, graças a Deus, não. Mas o que se prega hoje, que eu digo, no geral, levanta a mão, aceitou? Pronto, está tudo certo. Acabou o arrependimento. A mensagem de João Batista era dura, era firme, e ela não mudava. Talvez alguém podia falar assim: João, deixa eu te falar uma coisa para você. Rapaz, 400 anos que ninguém prega. 400 anos. E você vai vir com esse negócio de arrependimento? Cara, pega mais leve. Traz uma mensagem mais palatável. Traz uma mensagem mais salutar para a gente. Que negócio é esse de arrependimento, cara? Você já vem metendo o pé na porta? Versos 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No início da sua mensagem, já no início da sua mensagem, ela é ancorada na palavra. Não tem sombra de variação.
É a palavra. Qual é o motivo? É a palavra. Qual é a direção? É a palavra. Qual é a retórica? É a palavra. É a palavra. É a palavra. Hoje vivemos tempos de mensagens fast food, mensagens instantâneas. Existe um banco, um clima, um som ambiente que vai e volta, dependendo do momento da oratória, uma luz bacana, e vem. E não se prega mais o arrependimento. Pior que isso, uma série de heresias sendo pregadas a todo tempo, e a gente está engolindo isso. E alguns de nós, infelizmente, até cedendo a isso. Não está confortável, eu vou para um lugar que tenha mais conforto. Não está legal, eu vou para um lugar onde esteja um pouco mais legal. O culto não está me agradando, eu vou procurar um lugar onde tem um culto melhor. O pastor não está me agradando, eu vou para um lugar onde o pastor me agrade. Que negócio é esse? Nós estamos aqui só com um objetivo: entregar o nosso louvor e a nossa adoração àquele que é digno de receber. Pouco me importa o que os meus irmãos estão fazendo aqui na frente. Me desculpa, mas a verdade é essa, porque eles não podem interferir no meu louvor, na minha adoração. Eu quero, obviamente, cultuar com eles, mas se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, que eles paguem. Se o pastor estiver bem, se o pastor estiver mal, biblicamente falando, eu vou ficar muito feliz, como fico com os nossos pastores. Mas se eles errarem alguma coisa, o problema é deles. A alma que pecar, essa morrerá. Eles também não vão me impedir de entregar o meu louvor e a minha adoração ao Senhor. Não pode, ninguém pode, nem a minha esposa, nem o meu filho pode impedir-me de entregar o meu louvor e a minha adoração. Mas hoje, há uma retórica de que venha, levanta a mão, vem como estás. Tem até um camarada aí que eu já saí daqui do Rio para ouvir, não só ele, mas para ouvir alguns pastores, mas inclusive a ele em São Paulo. A história diz que quando a teologia é ruim, quanto mais fala, pior fica. Quando o apóstolo Paulo inicia o seu ministério, ele faz sua primeira viagem missionária, quando ele retorna, a teologia está ruim. Por quê? A doutrina judaica está se misturando. O pessoal, não, tem que ter a doutrina judaica e Jesus também. Jesus não é mais o único, então eles fazem um concílio, os apóstolos dizem, não, vamos definir aqui, porque não está definido, está ruim. Quanto mais fala, pior fica. Não vamos fazer mais viagem missionária, vamos definir. É Jesus ou não é? Não, é só Jesus. Então, se é só Jesus, acabou. Então, agora vamos fazer nossas viagens. Então, esse camarada, ele falou que a Bíblia precisava ser revisada. Pegou tão mal para ele, mas tão mal, que agora há pouco tempo, numa entrevista, ele disse, não, eu fui mal interpretado. É claro que eu não quero que a Bíblia seja revisada. Eu acho que nós que precisamos revisar o nosso modo de ler a Bíblia, que é a mesma coisa, é a mesma pataquada. E parece que ele, quando indagado sobre alguns assuntos, entre eles a homoafetividade, ele disse que ele não sabe muito bem se o que Paulo estava dizendo era isso que valia para os dias de hoje. Enfim, afinal de contas, os tempos são outros. Se eu crer nessa pegadinha do inferno, eu vou entender que o pecado é cultural. Para fechar, como eu disse que quanto mais fala, pior fica, o entrevistador que não é cristão falou para ele assim, eu preciso ter medo do inferno? Com todas as letras. Eu preciso ter medo, eu preciso temer o inferno? E ele disse assim, como eu já fui expulso da ordem dos pastores, eu posso dizer, não, você não precisa ter medo. Se eu não tivesse sido expulso, eu te diria, não, o contrário, você tem que ter medo. Que mensagem é essa? E essa mensagem, muitos de nós às vezes estamos vendo, e às vezes a gente negligencia os nossos pastores, porque o pastor da mídia é mais bonito, ele é mais intelectual, ele se porta melhor, ele se veste melhor, mas na hora que nós temos um problema grave, a quem que nós vamos recorrer? Ao intelectual da internet? Ou o nosso pastor? Os nossos pastores?
Quando estamos internados no 24 horas, por exemplo, quem é que a gente vai recorrer? É sobre isso que Paulo está pregando, é sobre isso que ele está denunciando. Perdão, João Batista. É essa a denúncia de João Batista. Olha o verso 5 e 6. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte ou outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e o caminho escabroso se aplanará. O que ele está dizendo aqui? Ele não está falando de engenharia, de terraplanagem. Ele não está falando de construção de estrada. Ele não está falando de nada disso. Ele está falando, o que é um monte? Monte é uma elevação, monte é um lugar alto. Ele está falando sobre pessoas, sobre vida. Todo monte, todo que se acha grande, todo que se acha maioral, ele será aplanado, ele será derribado. Todos esses que se acham os maiorais vão ser derrubados. Por quem? Por aquele que eu estou anunciando, diz João Batista, aquele que está por vir, aquele qual eu anuncio no deserto. Todo vale, talvez as pessoas que subjugadas, ali tristes, de repente depressivas, que não tinham condições mais de pagar, que não tinham condições mais de viver, devido à carga que eram impostas a elas, e ele vai dizer, todo vale será aterrado. Por quê? Vai ser aplanado, os caminhos escabrosos serão aplanados. O que é um buraco, uma depressão, vai virar uma rua. O monte que se diz muito, muito poderoso, ele será derribado. É sobre isso que João Batista está denunciando. Olha, no verso 7, ele se dirige à multidão. No verso 12, ele se dirige aos publicanos. E no verso 14, ele se dirige aos soldados. Mais uma coisa, o ministério de João Batista não é seletivo. Não tem seletividade no ministério de João Batista. João Batista é um homem corajoso. João Batista é um homem intrépido. João Batista é um homem convicto de quem o chamou. Então não há seletividade. Olha só, vamos lá no verso 7. Olha aí comigo. Dizia João Batista à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas é Mateus que explica Lucas. Mateus é que explica Lucas. Quer ver? Vamos lá em Mateus 3, versículo 7. Mateus 3, 7. Mateus 3, 7, aqui. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que João Batista está dizendo aqui? Esses camaradas eram os religiosos da época, os que se diziam piedosos, os que se diziam muito crente. E João, quando bate o olho nele, fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou, quem vos disse que fugirás da ira vindoura? Ele está pregando aqui que se não se arrepender, vai para o inferno. Tem que se arrepender. Essa é a mensagem que você ouve hoje? Essa é a mensagem que nós ouvimos hoje? Como disse, graças a Deus nos nossos púlpitos aqui não, mas de uma forma geral. João Batista não tinha medo, então ele vai dizer para esses religiosos da época: não adianta querer fugir. E mais, vamos lá para o 12. E chegando também os publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, o que devemos fazer? Quem é esse publicano? Quem eram os publicanos? Roma, quando dominava uma província, ela abria uma espécie de licitação. Essa licitação era ganha pelos publicanos, e esses tinham o direito de explorar o povo com a colheita dos impostos. Então ela pegava os impostos, a parte de Roma ela passava para a parte de Roma, para Roma, e embolsava o que era direito seu, o que era proposto que eles ficassem. Mas o que acontecia? Eles simplesmente embolsavam mais do que devia. Eles ficavam com muito mais.
do que devia, subjugando o povo. Então, o que João Batista vai dizer para eles, para esses publicanos? Está lá no 13, e ele lhes disse: não peçais mais do que vos ordena, não cobre do povo além do que é devido. Meu irmão, para se converter, para se arrepender, tem frutos, e um dos frutos do arrependimento é ser honesto. Aquele que não era honesto, passa a ser. Aquele que fraudava, não frauda mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que desviava, não desvia mais. Aquele que fazia mutreta, não faça mais. Aquele que enganava seus irmãos, não engane mais. Esses são os frutos do verdadeiro arrependimento. E mais, verso 14. E uns soldados o interrogava também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém tratai mal, nem defraudai, e contentai-vos com o vosso soldo. O que ele está dizendo? O que está acontecendo? Os soldados, eles andavam mancomunados com os cobradores de impostos. Então eles cobravam imposto acima do que era devido, e muitas famílias falavam assim: cara, eu não aguento, a minha plantação já foi toda, eu não tenho mais o que dar, está muito acima, está muito caro o imposto, eu não consigo pagar, eu não estou conseguindo sustentar a minha família mais. O que eles faziam? Falavam para o soldado: ó, vai lá e dá uma prensa neles, nessa família, fala que se eles não pagarem, o peso de Roma virá sobre eles, e eles serão presos. Então os soldados faziam isso em troca de quê? De uma propina. Aí João Batista vai dizer isso para ele: olha só, a ninguém tratai mal, não trate ninguém mal, não é essa a sua função, e nem defraudai, não defraude o povo, não oprima o povo a pagar aquilo que não é devido, contentai-vos com o quê? Com o vosso soldo. Mas graças a Deus que isso é uma época de cobrança de impostos indevidos que não existe mais, né? Amém por isso. Então isso é uma época que está lá atrás e a gente não vai passar por isso, né? Graças a Deus, né? Vamos continuar aqui com a palavra do Senhor. Verso 15. E estando o povo em expectação, pensando todos de João, pensando o quê? Em seu coração, se porventura João seria o Cristo. Olha só, preste atenção. E estando o povo em expectação, quem? E pensando quantos? Pensando quem? Pensando todos. Olha que coisa, João é unanimidade, e você vê que não é pouca gente, são milhares de pessoas. E aqui eu abro um parênteses: não é o lugar que faz o homem, que faz o mensageiro, que faz o pregador, é o pregador que faz o lugar. João Batista pregava no deserto da Judéia, e o deserto da Judéia, ele não é aquele deserto que a gente vê na televisão, aquelas areias fininhas, né, que dá vontade de rolar, e se molhar, ficar a milanesa ali rolando, né? Não é nada disso, é de montanhas, pedra, e a areia quando tem, ela é grossa, que se você esbarrar ali, você vai se ralar. A única semelhança é que é quente, muito quente, e à noite é frio, muito frio. É um lugar árido, é um lugar terrível, e milhares de pessoas vão atrás de João lá nesse deserto para ser batizado por ele. E a mensagem de João não muda uma vírgula para atrair gente. Eu vejo hoje pessoas falando assim: não, a minha igreja ela é de classe média, está num lugar mais nobre, a minha igreja é de classe média. Ou então, não, a minha igreja é uma igreja de pobres, nós fizemos essa opção e a nossa igreja é uma igreja mais de pessoas pobres. Meu irmão, a igreja de Cristo não é seletiva, a igreja é de Cristo. Se tem um mensageiro, se a mensagem vem de Deus, o povo vai até lá. O povo vai até lá. Então João era a maioria, João não era a maioria, João Batista era unanimidade. Meus irmãos, pense eu e você, essa unanimidade de centenas de milhares de pessoas nas mãos de algumas pessoas que nós vemos por aí,
de alguns líderes religiosos que nós vemos por aí. Fala assim, olha rapaz, esse cara que é o Cristo, olha a mensagem dele, sem nada disso tem gente, enfim, mas imagine isso nas mãos erradas, imagine ali o coração de alguém que não está conectado com Deus poderoso, com a missão que ele tem de anunciar Jesus Cristo, imagine isso nas mãos erradas. Mas João dá o recado, ele diz o seguinte, lá no verso 16, olha a resposta de João, respondeu João a todos. Se a pergunta foi feita em público por todos, a resposta tem que ser também a todos em público. Então João responde a todos, dizendo, eu na verdade batizo vocês com o quê? Com água, mas eis que vem aquele a quem é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse sim, esse virá e batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João sabia quem ele era, ou mais, além disso, João sabia a quem ele estava anunciando, a quem estava por vir. João não varia no seu discurso, João não agrada ninguém para juntar a multidão, João não tem uma palavra doce para poder encher a sua igreja, a sua congregação, uma vez que a nave da sua igreja, da igreja de João Batista, era o deserto, o seu púlpito era as pedras ou as montanhas, e mesmo assim, centenas e centenas de pessoas iam atrás de João Batista para ser batizado no deserto. Por quê? Porque ali havia uma mensagem poderosa de Deus. Verso 17. Ele tem a pá em sua mão e limpará a sua eira, e juntará o trigo no celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Algumas versões vai dizer que fogo inextinguível. O que João Batista está anunciando aqui? Que Jesus virá. E nessa congregação, e nessa igreja, há crentes e não crentes. Há crentes fiéis, que se arrependeram dos seus pecados, e dão frutos de arrependimento. Mas também tem crentes lá, que pregam, que lideram, que assumem departamentos, que canta, que louva, que levanta a mão, que toca instrumento, e mesmo assim vão para o inferno. E essa é a denúncia de João Batista. Que Deus tenha piedade de nós, que nós sejamos o povo que se arrepende de verdade, e que dá frutos de arrependimento. 18. E assim, admoestando muitas outras coisas, também anunciava o povo. 19. Sendo, porém, aqui o caminho para o final, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas essas jogar João Batista ao cárcere. O que está acontecendo aqui? João Batista vai ter um papo com Herodes. Herodes, ele vai à casa do seu irmão Filipe, que era também um tetrarca, e ele vê lá a sua esposa, Herodias, e ele fala assim, Herodias, vamos comigo, larga esse camarada aí, ele é meu irmão, mas vamos comigo. Ela fala assim, eu vou, larga a sua mulher lá que eu vou contigo. E ele vem, e ela vem com Herodes. E Herodes comete aqui 2 pecados gravíssimos. Primeiro, do adultério. Na verdade 3, o adultério, a traição ao seu irmão e o incesto, uma vez que Herodíades era sobrinha dele. Você imagina hoje se a gente fosse tratar do aspecto moral dos políticos da época, da nossa época agora, né? O que daria, né? Mas vamos deixar isso de lado. Então, João Batista, ele vai ter uma conversa com Herodes, ele vai repreender Herodes, está errado. Está errado isso, cara. Que negócio é esse? Pô, o que você está fazendo é um pecado gravíssimo. E Herodes encerra ele na prisão, mas não com a intenção de matá-lo. Herodes não tinha intenção de matar João Batista.
Porém, numa estratégia ardilosa, Herodias, vendo que João não o mataria, ela faz Herodes prometer a ela, e ele o promete, e só depois da promessa que ela diz o que ela queria, e ela pede a cabeça de João Batista. E João Batista, um homem que teve o seu ministério no deserto, se vestia mal, tomava pouco banho, se alimentava de insetos e mel silvestre, a sua dieta era bem confusa e complexa, apesar de não ser só isso, mas a base da dieta dele era gafanhotos e mel silvestre, um homem desprovido de qualquer tipo de vaidade, um homem obediente a Deus. Ele tem como ápice do seu ministério batizar Jesus, não porque ele não queria batizar Jesus, mas Jesus falou assim: eu te entendo, mas é necessário que façamos agora para que se cumpra as Escrituras. Ele batiza Jesus, ele inicia o seu ministério no deserto, anunciando a Jesus. Ele só tem uma missão: anunciar Jesus, anunciar o Messias, e quando ele anuncia o Messias, que o Messias chega, finda-se o seu ministério, e ele morre. Que exemplo de vida, que exemplo para a minha vida que é João Batista. Quantos de nós, às vezes, passamos por algum problema, a gente fala assim: estou passando por um deserto, não aguento mais, isso não passa. Eu já falei várias vezes, e me envergonho disso. O deserto que eu falo, que estou passando, nem de perto se compara ao ministério de João Batista, que era no deserto. E junto ao seu chamado, junto ao seu ministério, estava uma sentença de morte, assim que o Cristo chegasse. Porém, ele morre aqui na terra, ele fecha os olhos aqui, ele é decapitado, mas ele acorda no céu. Eu imagino aqui, para finalizar, sem ser herege, obviamente, mas a Bíblia diz que os olhos nunca viu, o coração nunca sentiu o que Deus tem preparado para nós. Mas eu fico imaginando uma mesa celestial, né? Abraão lá na mesa, e ele com um punhado de areia, e mostra assim um punhado de areia. A promessa seria pai de multidões, né? Isaac estabeleceu a aliança de Deus com o povo, né? Jacó, pai das 12 tribos de Israel, sentado à mesa, e ele falando: eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, aquilo. Moisés, né, falando: vocês fizeram tudo isso, mas eu libertei o povo. Davi: eu sou o rei segundo o coração de Deus. E o seu filho, de repente, Salomão, falando: mas não houve um homem tão rico e nem tão sábio na terra quanto eu. De repente lá os discípulos, né, Pedro fala: não, mas eu estava sempre com Jesus, e eu andei sobre as águas. E João de repente falou: não, mas ele reclinava a cabeça no meu ombro. E, enfim, eu fico imaginando ali, obviamente sem ser herege, mas imaginando essa dinâmica. E quando eu imagino isso, eu vejo um homem no cantinho da mesa, maltrapilho, mal vestido, com o cabelo de repente encebado, com os dentes de repente um pouquinho até podres, sei lá, recluso no seu canto, e de repente Jesus fala sobre ele, sobre a vida dele. Nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Que a mensagem de João Batista, mas principalmente o seu ministério, esteja latente na nossa vida, nos nossos corações. Ele só tinha uma missão: anunciar o Messias e fidelidade à palavra de Deus, e ele cumpriu com galardia até os últimos dias da sua vida, e que ele como me inspira muito, que ele inspire a sua vida também, como esse exemplo, como essa referência. Amém. Pastor Jaime. Que Deus continue abençoando a vida do Nando, e que nós possamos carregar essa mensagem, né? A mensagem de arrependimento, a mensagem de renúncia, e que isso seja uma realidade na nossa vida, que essa mensagem do Evangelho possa ser transmitida com as nossas atitudes, com o nosso jeito de agir e de proceder. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa noite, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que restaura, que transforma, a Tua palavra que é uma palavra de arrependimento para os nossos corações, para que haja transformação realmente, para que haja renúncia da nossa parte,
de uma vida que antes era longe do Senhor, era contrária à Tua vontade, mas que agora, Senhor, deseja fazer a Tua vontade. Pai, que essa seja a nossa realidade, a realidade da nossa vida, e assim como pregou João Batista, que nós nunca venhamos a abrir mão de estarmos na Tua presença, humilhados, desejando cumprir a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Essa é a nossa oração, e nós fazemos agradecidos, e que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do Seu Filho Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e de uma forma especial, com a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.